Fala galera, beleza? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Anderson Boganica. Nosso conteúdo de hoje é entrevista. Isso mesmo, continuamos com a temática de entrevista. Mas antes, vamos aos nossos recados. Se você utiliza o Google Classroom para realizar os seus estudos, fique atento. A atividade obrigatória ainda está lá. Nós estamos no terceiro trimestre, no finalzinho da segunda parcial. Então, continue respondendo. Não deixe agora, no final do ano, as tarefas sem fazer. Então, continue com a sua rotina de estudos em dia, tudo em ordem, para não ter nenhuma complicação no decorrer do trimestre, no final desse trimestre, na verdade, né? Aproveite também e deixe suas dúvidas, seus comentários sobre os conteúdos. Se você quer um aprofundamento, converse com o seu professor através do mural ou então de uma mensagem também. Veja os demais materiais que ele está postando, as atividades, trabalhos, faça tudo em dia. Agora, se você utiliza a televisão, mantenha contato com o seu colégio. Você manteve esse contato quase o ano inteiro. Então, no final do ano, também mantenha esse contato para que você continue retirando as listas, os kits de exercícios e respondendo, exercitando, treinando cada conteúdo da aula e devolvendo para ser avaliado pelo seu professor, pela sua professora. Agora vamos aos objetivos da nossa aula. Eles são ler e compreender entrevista, fragmento, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas, identificar tese e argumentos. Isso mesmo, iremos revisar a entrevista, um fragmento e as características desse gênero textual com a entrevista que já temos trabalhado, já sabemos aí muita coisa sobre a visão do Fernando Aguiar, que é o psicólogo entrevistado, né, pela Gabriela Andrade, sobre como se conhecer, como visitar uma universidade, pesquisar sobre a área que você tem afinidade para escolher a sua profissão. Antes, vamos rever aí alguns conceitos sobre entrevista. É um gênero textual que se estrutura em perguntas e respostas, tem origem na modalidade oral, porque é o resultado da interação verbal de entrevistador e entrevistado. Quando você pega uma entrevista no celular, num site, ou num jornal, numa revista, de alguém que você se interessa, de alguém que você admira, segue, enfim, aquela entrevista escrita, antes dela ocorrer ali na sua mão, no seu jornal ou no seu celular, ocorreu a conversa realmente entre o entrevistador e o entrevistado. De algum meio, eles combinaram um horário, uma data, um local ou via chamada também de vídeo e realizaram a entrevista, né? Então, o entrevistador ele pesquisou, estudou um pouco o entrevistado, a temática também da entrevista, se não é só sobre o entrevistado e sim sobre um tema, ele pesquisou sobre tudo isso, elaborou um roteiro de perguntas e daí ocorreu a conversa entre os dois. Lembrando que nós temos aí algumas possibilidades de entrevistas. Quais são? Existem inúmeras finalidades para este gênero: divulgação, técnica, instrucional e de emprego, e outras ainda que você pode pesquisar e se aprofundar. Por exemplo, uma entrevista que é de divulgação. Pode divulgar uma campanha, divulgar um produto cultural, que normalmente acontece, uma música, um clipe, um vídeo. Ou quando uma entrevista ela é técnica, vai passar uma informação sobre um produto, que é um eletrônico, um equipamento, ou ainda algo relacionado a uma área técnica, a saúde, algo científico. Ainda uma entrevista que tem a finalidade instrucional. A ideia é orientar a população, orientar o leitor sobre algum tema, sobre algum assunto. E a entrevista de emprego, que é aquela onde a pessoa busca uma colocação no mercado de trabalho e o empregador convida essa pessoa em algum momento para ambos conversarem e verem seus objetivos, as suas características, para ver se se enquadra naquela vaga de emprego. Quando falamos de entrevista no campo jornalístico, o gênero entrevista segue uma padronização, isso mesmo, é algo fixo. Nós temos título, normalmente um subtítulo, depende do jornalista, mas obrigatoriamente temos um título para resumir aí a ideia da entrevista, também chamado de manchete. Temos na sequência, às vezes é opcional, dependendo
da temática e do estilo do jornalista, temos uma contextualização, onde é apresentado o entrevistado, é apresentada a temática também. Temos daí o que é a entrevista em si, o que lembramos quando falamos de entrevista, que são as perguntas e as respostas, onde é levantado um assunto e é esclarecido esse mesmo assunto. Agora vamos à nossa entrevista em questão, que estamos estudando há algumas aulas. O segredo para escolher bem uma carreira é o autoconhecimento. A dica é do psicólogo especializado em orientação vocacional, Fernando Aguiar. Optar por uma profissão pela perspectiva de ganhar dinheiro, mas sem gostar dela, é um atalho para a frustração. Gabriela Andrade, postado em 29/4 de 2018. Nós temos aqui a indicação ainda, como uma imitação, um recorte do que seria o site, a indicação do suporte, o Correio Brasiliense. Temos ainda, já no subtítulo, a indicação de quem é o entrevistado. E, na sequência, temos quem é o entrevistador, que é a jornalista Gabriela Andrade. Temos ainda, como já foi lido, a data da publicação desse texto, dessa entrevista. E sobre o título, temos já um exercício. O título deve despertar a atenção do leitor e resumir o tema abordado. Explique como se deu a elaboração do título dessa entrevista, como foi construído esse título. Respondeu, conseguiu analisar o título e ver como foi a sua elaboração, esse processo. Ele tem um papel importante, A própria pergunta diz: o papel do título é despertar a atenção do leitor e resumir o tema. Então, ele tem uma dupla função. Então, não é qualquer palavra que é colocada, ele é pensado. Qual é o X da questão do título? O título faz uma paráfrase da tese. E o uso da palavra segredo tem a intenção de despertar a curiosidade do leitor. Isso mesmo. Se nós voltarmos no título, ele fala sobre a tese, que é autoconhecimento, onde o Fernando Aguiar fala várias vezes na sua entrevista. E também, já no início, a segunda palavra, segredo, já desperta a atenção, a curiosidade do leitor. Que segredo é esse? Então, ele vai ler a sequência para ver qual é o segredo de escolher uma carreira. Qual é o X, o que tem de escondido aí, de oculto, para escolher uma carreira. Agora, vamos à pergunta número 2, sobre o subtítulo. A dica é do psicólogo especializado em orientação vocacional, Fernando Aguiar. Optar por uma profissão pela perspectiva de ganhar dinheiro, mas sem gostar dela, é um atalho para a frustração.
Qual é a finalidade do subtítulo da entrevista? Qual é o objetivo desse subtítulo? Respondeu? Se você prestou atenção nas aulas anteriores, já sabe a resposta, né? Caiu até em um quiz. Se não sabe, conseguiu verificar agora. Qual é o objetivo? O subtítulo tem a finalidade de apresentar o tema e o entrevistado, trazendo informações sobre sua profissão e a relação com o assunto. Se você respondeu algo parecido com complementar o título, ampliar o que está sendo retratado no título, sua resposta também está correta. Essa mesma ideia é o que temos aqui, com outras palavras. Então, se essa ideia se confirma no seu material que você anotou agora, mantenha assim. Vamos à sequência, à contextualização da nossa entrevista. O grande desafio para o jovem é decidir qual profissão seguir. Para ser exitoso nessa missão, o segredo está em apostar em autoconhecimento, organização e pesquisa sobre a área de interesse. É o que defende Fernando Aguiar, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília, UNB, que desenvolveu uma metodologia vocacional. Nessa contextualização, o que nós encontramos? O público-alvo, que é um jovem. Como já trabalhamos esse texto, você sabe que é o jovem do ensino médio. Temos aqui já a indicação da tese que o Fernando Aguiar defende. Temos também algumas informações biográficas, como que ele é mestre em psicologia, é uma pessoa que tem credibilidade nesse assunto, que ele sabe do que está tratando, do que ele está falando, é um estudioso dessa área. E agora nós temos o exercício de número 3, sobre um trecho da contextualização. Na contextualização, são apresentadas informações acadêmicas do entrevistado. Qual é a relevância dessas informações?
Respondeu, conseguiu verificar sobre a contextualização, que informações, qual a relevância, a importância dessas informações acadêmicas? Vejamos. As informações biográficas do entrevistado destacam o trabalho feito como psicólogo vocacional. Isso mesmo, é aquilo que eu mencionei lá no início. Ele é um especialista, um estudioso nessa área. Então, é relevante, claro, mencionar isso na contextualização justamente para trazer credibilidade para o leitor. O leitor sabe que é um especialista que está sendo entrevistado e fica mais confiante sobre a temática e sobre as respostas encontradas. Agora vamos às perguntas e respostas. Como os jovens podem ter clareza sobre qual carreira seguir? Qualquer processo de escolha ou planejamento tem de começar com autoconhecimento. É preciso pensar sobre as respostas para as perguntas como: quem sou eu e o que quero para a minha vida? Na internet, há vários testes de orientação profissional gratuitos que pecam por priorizar apenas os cursos disponíveis no mercado, em vez de valorizar o autoconhecimento. O que encontramos nessa resposta do entrevistado? Nós temos a retomada da tese, lembrando que é um fragmento, então ele já mencionou a tese outras vezes. E temos aqui uma exemplificação, um argumento de exemplificação que ele traz para sustentar essa tese que ele levantou. Mais uma pergunta. Todo profissional terá algum momento de crise ao longo da carreira. É nessas horas que a gente reflete sobre o que deseja continuar fazendo pelo resto da vida. Se tiver feito uma escolha desconectada com os próprios propósitos, a pessoa pode se sentir forçada a permanecer trabalhando com aquilo por falta de outra oportunidade, o que causa sofrimento e até adoecimento. Só com autoconhecimento é possível fazer escolhas bem feitas. É a continuação da resposta, né? Eu mencionei pergunta, mas é a continuação da resposta. Ele continua com o argumento de exemplificação e ele traz um outro argumento de causa e consequência. A causa de uma escolha mal pensada e a consequência dessa escolha, que é um sofrimento e uma doença. Mais uma pergunta. Como começar essa jornada de autoconhecimento? É difícil, dá trabalho, normalmente é algo complexo de se fazer sozinho. A ajuda de amigos, familiares ou de um profissional se faz necessária para que a pessoa possa entender as próprias características e interesses. Para quem quer iniciar esse processo sozinho, uma sugestão é fazer uma lista de coisas de que gosta e outra de coisas de que não gosta. Veja só, o entrevistado, ele falou sobre autoconhecimento e o que o entrevistador, a jornalista, fez? Fez uma réplica, pediu, então explique melhor o que é autoconhecimento, como o jovem faz essa busca. E daí ele explicou mais detalhadamente. Sobre isso, as perguntas e respostas, temos uma pergunta, número 4. No corpo do texto, o enfoque se encontra mais na pergunta ou na resposta? Por quê?
Respondeu? Lembrando aqui, o nosso porquê, acabamos de corrigir, é porquê separado. Final de pergunta, hein? Qual a resposta? O enfoque se encontra mais nas respostas, pois nelas o entrevistado retoma a tese e apresenta argumentos. Isso mesmo. O que é mais importante? Qual é o foco de uma entrevista? O que o entrevistado tem a dizer. Então, o enfoque está nas respostas, nas teses e argumentos, posicionamentos e justificativas. Agora, sobre a linguagem de uma entrevista. Temos um quiz. A linguagem utilizada no texto é formal ou informal? Pode responder. Respondeu? Qual a alternativa? Letra A ou letra B? Letra A, né? A linguagem do texto é formal. As entrevistas, temos exceções, dependendo do público-alvo, mas em sua predominância a linguagem sempre é formal. Lembrando que é algo que pode, se está num site, ou até mesmo em um jornal impresso, pode chegar pelo mundo todo, alcançar várias pessoas. Então, dependendo, uma linguagem muito informal, uma gíria pode ser mal interpretada ou nem compreendida por um leitor que desconhece aquela variedade linguística. Estamos chegando ao fim, mas temos o nosso resumo antes. Realizamos a leitura e compreensão de fragmento de entrevista, retomamos o assunto, informações explícitas e implícitas, tese e argumentos, e também seus elementos de composição. Isso mesmo, vimos o assunto, a temática e também a estrutura de uma entrevista. Temos ainda as referências do nosso material, se você quiser um aprofundamento maior. Estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima.